aqui com vocês novamente. Vamos conversar um pouquinho hoje como iniciar o meu projeto de pesquisa. Vamos fazer uma fala mais dessa parte inicial do projeto, tá? Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a professora Suzana. Tenho aqui nesse canal digital falando um pouquinho sobre metodologia da pesquisa, sobre projeto e pesquisa e artigos científicos. Eu me dedico aqui mais aqueles alunos que querem entrar em mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque eu sou professora de programas de mestrado. Então, a minha experiência que eu quero passar para vocês é já preparando vocês para seguirem uma carreira científica. Então, deixa eu pegar aqui o nosso slide. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Bom, na realidade, pessoal, quando vocês vão iniciar um projeto de pesquisa, vocês têm vários itens que vocês têm que pensar. E o mais importante é um assunto, né? Então, vocês têm que pensar qual é o assunto que vocês querem abordar para que vocês possam fazer o projeto de vocês. Só que tem que pensar alguns outros itens que será que aquele orientador que vai me atender lá no programa de pós-graduação, ele tem interesse no que eu estou trabalhando? Bom, então aí são dois itens que vocês têm que pensar. Ou vocês vão procurar um programa de pesquisa que trabalhe com o assunto que você se interessa, ou então vocês vão ter que procurar um provável orientador e tentar adaptar o assunto que vocês têm interesse com o assunto do orientador, tá? Porque o orientador, ele na realidade ele já segue uma pesquisa dentro da universidade e é muito difícil ele largar aquela área que ele está trabalhando para atender a área que vocês têm interesse. Então, vocês precisam sempre pensar nisso. O assunto que eu estou trabalhando, que eu quero trabalhar, tem a ver com o meu provável orientador, e aí é o start. Aí é onde você vai iniciar. Então, deixa eu fazer uma troca aqui de slides. Então, o que eu quero lembrar para vocês, que dentro de uma universidade onde fazem pesquisas, a gente tem duas fases, que é a que antecede a pesquisa, que é o nosso projeto de pesquisa. E aí nós temos a parte do desenvolvimento da pesquisa e depois nós temos uma fase que vem depois da pesquisa, que é o relatório de pesquisa. Então nós temos um projeto, nós temos a pesquisa desenvolvendo e nós temos o resultado dessa pesquisa. E no resultado dessa pesquisa, esse relatório, que pode ser um relatório que você vai enviar para um órgão de fomento que te deu o recurso, ou pode ser a tua dissertação, pode ser a tua tese, ou pode até ser um artigo que o orientador no programa te solicite. Então, você tem que lembrar sempre que para acontecer uma pesquisa, a gente tem essas duas fases, uma antes da pesquisa, a pesquisa propriamente dita, e uma depois, tá? Então a gente vai conversar hoje sobre o antes, como que a gente se prepara para fazer a pesquisa. Bom, pessoal, eu também não sabia fazer projeto de pesquisa. Eu aprendi a fazer projeto de pesquisa há muito tempo, quando eu iniciei lá na minha universidade. Até para falar a verdade, foi quando eu comecei a fazer meu mestrado, quando comecei a fazer meu doutorado. Porque no meu mestrado, no meu doutorado, eu tive disciplinas de metodologia da pesquisa. Eu fiz o meu mestrado na PUC do Rio, tinha uma disciplina voltada, mas não era aquela disciplina de metodologia que a gente recebe na graduação. É uma disciplina mais voltada para o desenvolvimento da dissertação.
E depois, quando eu fiz o meu doutorado, que eu fiz o doutorado em Engenharia de Produção lá na Federal de Santa Catarina, eu fiz também uma disciplina de metodologia da pesquisa, mas não é essa metodologia que vocês também recebem na graduação. É uma metodologia mais desenvolvida até para negócios, até para ter uma visão mais de mercado, porque era engenharia de produção e eles nos preparavam o nosso projeto, que o nosso projeto tinha que ter um cunho também aplicado a alguma empresa. Eu trabalhei com uma empresa na minha tese. Então, tem que ver o programa que vocês estão trabalhando, qual é o tipo que vocês vão aplicar. Mas, com essas duas disciplinas que eu tive, e aí eu comecei a escrever projetos para receber bolsista, PIBIC, PIBIT na instituição que eu trabalhava, eu fui aprendendo. E como é que eu aprendi? Eu quero ensinar isso para vocês. Eu aprendi olhando os editais. Tudo que tinha no edital eu comecei a trabalhar e eu também fazia uma estratégia de entender a avaliação das pessoas que estavam me avaliando. Então, se o meu projeto estava ruinzinho em alguma coisa, a avaliação vinha dizendo aquilo, eu corria para no próximo fazer aqueles itens que eu não coloquei. E se vocês... se eu pudesse mostrar aqui para vocês os resultados de PIBIC, PIBIT, e os meus projetos geralmente eram os de primeiro classificados, porque eu estudei essa estratégia para um projeto dar certo. E sempre tive em bolsas, quando davam bolsas de PIBIC, PIBIT, eu sempre tive a cota máxima de alunos. Tá? Então, é porque eu estava acertando no meu projeto. E é isso que eu quero que vocês acertem no projeto de vocês. Então, vamos colocar aqui mais um slide por onde vocês têm que começar. Tá? Bom, então vamos lá um pouquinho. Eu trouxe algumas funções do projeto de pesquisa para vocês entenderem. Para que serve um projeto de pesquisa? Para ingressar na pós-graduação, para apresentar o seu orientador, para nortear o seu trabalho, para solicitar um financiamento, né, de algum órgão e planejar a ação aí que se pretende fazer. Então, isso são algumas funções do projeto e que você tem que saber para que você está querendo o projeto de vocês. Então, vamos lá. Eu quero primeiro, antes de iniciar, eu quero mostrar uma estrutura mais clássica, tá? Essa é uma estrutura mais clássica que vocês enxergam por aí, tá? E existem outras, tá? Nenhuma tá errada, não existe o certo tá errado, mas existe essa estrutura mais clássica que é o que a gente mais usa na academia. Então vamos lá, que é a parte introdutória, onde nós temos o tema e o problema, nós temos a hipótese, objetivo, justificativa. Lembrando que tem algumas instituições que fazem primeiro o objetivo, outros a hipótese, não tem problema. O que interessa tem que ter esses itens. Temos também, pessoal, o referencial teórico, a metodologia, cronograma e as referências. Hoje aqui com vocês, como eu disse, nós estamos iniciando o projeto. Então eu só vou trabalhar a parte da introdução, tema e problema, hipóteses, objetivos e justificativa. Eu vou dar para vocês uma noção geral desses itens, porque esses itens todos eu trabalho eles mais aprofundado no meu curso Aprenda a Estruturar um Pré-Projeto de Pesquisa Impactante. Que aí sim, lá nós vamos trabalhar temos mais tempo, né, pessoal? Então dá tempo da gente trabalhar os itens melhores. E aqui hoje nós vamos dar uma noção para vocês iniciarem e também terem um interesse pela carreira acadêmica, e onde a gente inicia é pelo projeto de pesquisa. Então vamos lá, vamos tentar trocar o nosso slide aqui. Bom, então, por onde que eu vou iniciar
a minha pesquisa? A primeira coisa que vocês têm que pensar é que você tem que ter o assunto. Lembra que eu falei? Primeira coisa é tentar encontrar um assunto de seu interesse e que esse assunto também tenha a ver com o seu orientador. Bom, mas mais prático, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar na literatura uma lacuna. Que isso, professora? São questões ainda não estudadas. Então, são algumas falhas na literatura. O que é isso, professora? Questões não estudadas, falhas na literatura. Bom, então vamos lá. Quando você vai iniciar uma pesquisa, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar referências. Então, vai ter que ir, digamos, num Google Acadêmico para iniciar e depois mais aprofundado para fazer dissertações, para fazer a tese, vocês têm que ir em bases internacionais, ok? Então, você inicia pelo Google Acadêmico para ter um geralzão aí do que nós temos. E aí, quando você busca artigos, teses, outros assuntos, outros embasamentos teóricos para você colocar no teu trabalho, o que tu vai fazer? Olha a dica que eu vou dar para vocês. Você tem um assunto, então você vai botar a palavra-chave ali no Google, vai buscar um artigo, vai se interessar. Você vai fazer o quê? Primeira coisa, você dá uma lida na introdução, vê a questão, problema, o que aquele autor está querendo pesquisar. E depois você vai no final do trabalho desse pesquisador, porque em geral, no final, ele vai dar sugestões para trabalhos futuros. E aí você vê se aquela ideia que ele está deixando ali já para você se interessa. Aí você pode até seguir por aquele item que esse autor deixou para você. É uma dica, tá? Bom, mas você tem que pensar assim, bom, eu escolhi lá desse autor uma ideia que ele deixou, ele já me deixou uma ideia. Então, eu escolhi aquela ideia dele. Mas será que alguém já não fez essa ideia que ele deixou? Então, você vai ter que ir de novo nas bases, buscar algo relacionado com aquela ideia dele para ver se já não existe algo já publicado, né? Que já fez uma pesquisa. Você tem sempre que tentar achar uma questão para você, um tema para você que ainda não foi abordado. No mestrado, você até pode fazer trabalhos que outros já fizeram e você fazer uma aplicação em outro local do mesmo tema que foi feito, não tem problema. Mas quando chegar no doutorado, não, pessoal, o doutorado tem que ser inédito, tá bom? Deixa eu ver, vocês estão colocando alguma coisa aí, eu não estava me atentando, porque são muitos, mas agora eu já vi, ali, ó, o TCC Descomplicado, né, professor, obrigada aí por estar participando. Realmente, professor, temos sempre que conferir o edital. Eu sei que você ajuda alunos a entrar na graduação e eu até recomendo aí o Instagram do professor. E que realmente quem vai aí passar para o mestrado, para o doutorado, cuidem o edital, porque lá tem também uma estrutura, era sobre a estrutura que ele estava falando, né? Bom, seguimos aqui. Então, vocês já entenderam, espero que tenham entendido que vocês têm que primeiro ir nas bases, buscar artigos, tá? Quem já está em mestrado e doutorado, busque nas bases internacionais, artigos, dentro daquela temática que você escolheu, para ver se não tem nenhum assunto já pesquisado. Lembre também, pessoal, que
Isso, de nada. Bom, então, vocês busquem esse material, que é importante vocês, porque vai dar um auxílio, um embasamento teórico na hora de escrever o teu referencial teórico. Então, busquem sempre artigos antes de começar. Pronto, busquei meus artigos, estou com eles aqui, aí já tenho o meu referencial que eu vou depois escrever, né? E vamos ver quais são os próximos itens que nós precisamos naquela estrutura que eu deixei ali para você. Então, deixa eu pegar aqui, tá? Que agora eu vou me deter nesses itens aqui. Então, vamos lá. A introdução. Eu vou falar algo aqui para vocês, pessoal, que nós usamos no mestrado e no doutorado, tá? Na introdução, a introdução o que é? Introduzir o trabalho de vocês, dizer o que é o trabalho de vocês. Esse é o local aqui aonde vocês vão vender a pesquisa de vocês, né? Na parte toda do capítulo da introdução. Mas eu aconselho vocês a primeiro introduzir o trabalho e depois passem para tema e problema. Porque, em geral, na introdução de dissertações e de tese, não deve ter referencial, não deve ter referências. As referências vocês devem colocar no tema e problema, tá? Porque é ali que você vai falar, você vai vender a tua pesquisa, você vai abordar como é que estão aquela lacuna que você está querendo abordar, você vai poder discutir aqui no tema e problema, tá? Pronto. E por onde que eu começo aí, professora? Bom, no tema e problema, você vai fazer uma contextualização do assunto que você está tentando abordar, tá? E o que é contextualizar? É proporcionar aí ao leitor um entendimento sobre o teu assunto. E depois é que você vai falar sobre o teu problema da tua pesquisa. E aí, no problema da pesquisa, você vai o quê? Reforçar as descobertas já existentes naqueles artigos que você foi lá buscar, tá? E aí, você vai dar um fechamento no teu tema e problema com a questão da pesquisa. E agora eu chamo a atenção aqui para vocês. Cuidem, tá? Porque quanto mais questões de pesquisa, mais tempo você vai levar para desenvolver a tua dissertação ou a tua tese, certo? Então, nesse sentido, eu aconselho que façam uma única, porque lembre, eu estou dando aqui uma estrutura de um projeto, para um início. Poderia ser um pré-projeto de pesquisa, né? Um esboço, algo mais curto para você entrar no mestrado e no doutorado, né? Depois que você já estiver, sim, você vai então aprofundar mais todos esses tópicos, tá bom? Bom, passando aí, eu até tô com a minha colinha aqui do lado, né? Eu até trouxe algumas orientações para vocês escolherem o tema. Que seria, então, escolher um assunto que você goste, ler sobre o conteúdo escolhido, conhecer novas abordagens, verificar as linhas de pesquisa do programa e do seu provável orientador, alinhar o tema com o orientador, isso é muito importante, seja prático e objetivo, verifique a relevância do assunto escolhido e converse com profissionais da área, tá? Aí também, o que eu trouxe aqui para vocês, alguns erros que vocês cometem também, tá?
que é não fazer a revisão bibliográfica, como eu disse, não ir buscar os artigos para dar o embasamento, para dar a sustentação no projeto de vocês, tá? Usar o primeiro procedimento metodológico que você encontra. Não, tenta ver, às vezes para os teus dados não serve o que aquele autor fez. Você achou que é um assunto bom, que é um assunto que dá para dar continuidade e está querendo usar a mesma metodologia dele. Às vezes não dá. Então, não usem o primeiro, tentem ver outras possibilidades antes de definir, tá? Comparar os resultados com seus próprios trabalhos. Digamos que você está no mestrado, quer usar o teu trabalho do TCC, e aí você vai usar o teu próprio trabalho para fazer comparação. Não, você vai buscar outros trabalhos para fazer comparação, tá? Você está iniciando a sua pesquisa, então é muito cedo para você pensar em se comparar. Tu tem que ter uma experiência de vários projetos, né, para depois fazer essa comparação com os seus trabalhos, tá? Escolher um problema local. Então, geralmente, um problema local, um estudo de caso, entendeu? Não é um assunto que é interessante para o mestrado, para o doutorado. É melhor tu escolher um problema mais amplo que possa ser aplicado para outras regiões, outros países. Porque você quer o quê? Ser referenciado, né? Por aquilo que tu está pesquisando. Então, tem que ser de interesse mundial e não interesse específico local. Isso é um conselho que eu deixo, tá? Falta de comunicação com o orientador, isso há uma necessidade, porque você tem que lembrar que você tem que se adaptar na linha do orientador. Então, tu tem que achar um orientador que case com aquele assunto que tu queira e o que ele está desenvolvendo, tá? Bom, e outro erro que vocês cometem, às vezes, é escolher uma variável errado. Um dos meus cursos, eu conto aquela história do menino que estava fazendo um trabalho científico com os colegas, e o trabalho dele era descobrir algo para fazer uma travessia num rio, não tinha ponte ali. Então o estudo dele era sobre uma travessia. E eu mostro lá naquele estudo, né, que o menino escolheu a variável errada. Ele fez o trabalho dele em cima dos sobreviventes, que se você participar do curso você vai entender bem essa história, mas só dando uma ideia geral. E na realidade ele tinha outras variáveis para analisar, que poderia ser um tempo de travessia pelo rio, um custo que ia ter pela travessia, ou um lucro de quem levaria ele para o outro lado do rio, o custo de construir um outro meio de atravessar. Então, você tem que saber se aquela variável que você está estudando realmente é a variável certa para o teu trabalho, tá? Bom, quando a gente ainda está falando aqui de problema de pesquisa, tá? Você tem que considerar aí as descobertas como verdadeiras, tá, pessoal? Porque precisas, né? Não vá se basear em fatos sem as provas, né? Tem que ter o fato, tem que ter a prova, não crie parágrafos da cabeça de vocês. Vocês têm que sempre estar referenciando algum autor, né? E aí você tem que sugerir alguma hipótese aí que seja significativa e que seja até testável no trabalho de vocês. E aí você precisa cuidar muito, né, para não confundir tema com problema, né? O tema, a contextualização, o problema é aquilo que você está querendo desenvolver, né? Que vai ter uma questão de pesquisa, né? Em busca de uma resposta.
algumas perguntas que podem ajudar vocês aí na questão de pesquisa. Seria o que falta ser investigado, então esse é um item que vocês têm que cuidar, o que falta ser investigado. Será que faz sentido isso que você está querendo analisar? E é importante para a sociedade isso também. Lembre que depois eu vou falar um pouquinho na justificativa sobre isso, tá? Bom, e nas hipóteses? Vamos passar para o item das hipóteses aqui. A hipótese, você tem que lembrar que a hipótese nada mais é do que uma afirmação. E eu chamo muita atenção nos meus cursos, quando você vai montar uma hipótese, você tem que montar uma relação. Se isso acontecer, então algo acontecerá. Ou se isso acontecer, portanto algo acontecerá, né? Se isso acontecer, vai influenciar em alguma coisa. Então, tem uma frasezinha que ajuda vocês a montar a hipótese, né? Então, se uma ação específica é executada, um determinado resultado vai ser esperado. Então, é isso que você tem que lembrar quando construir aí as suas hipóteses. Bom, passando das hipóteses, nós vamos para os objetivos. E nos objetivos nós temos o objetivo geral e os específicos. O objetivo geral, pessoal, é o mais importante, porque é aquele que pode dar para você até o título do teu trabalho. Muitas vezes o título do trabalho, ele sai do objetivo geral, tá? Ele sai do tema, é o problema, lógico, mas ele sai também do objetivo geral. Então, vocês cuidem muito como estruturar esse objetivo geral. E aí, vocês precisam também estudar os verbos que vocês irão utilizar aqui. Para mestrado, nós temos alguns verbos e para doutorado, nós temos outros verbos. Eu abordo todos esses verbos dentro do curso Aprenda a Estruturar um Pré-Projeto de Pesquisa Impactante, tá? E os objetivos específicos, vocês têm que lembrar que eles são as ações para que se concretize esse objetivo geral, tá? Então, vocês também aí vão ter que organizar que, entre aspas, seriam quase que uma etapa que vai desenvolver o teu trabalho. Mas, na realidade, é ações, tá? Então, cuidem isso aí. E aí, nós temos também a nossa justificativa. Então, vocês precisam aqui identificar quais são as razões de preferência pelo tema que você escolheu e qual é a importância em relação aos outros temas. Por isso, lá no início, você leu vários autores para mostrar por que o teu trabalho é diferente deles e qual é a justificativa que você vai dar em relação a esses outros temas que tem, tá? Então, deve convencer aí quem for ler o trabalho, ou quem for ler a dissertação, quem for ler a tese, com relação à importância e à relevância da pesquisa de vocês. E aí, pessoal, eu trago aqui para vocês dois tipos de relevância que eu considero as mais importantes. Existem várias outras, tá, pessoal? Existe a relevância econômica, mas eu quero chamar a atenção de duas, que é a relevância social. Então, lembrar que o trabalho que vocês vão construir deve contribuir para a melhoria da sociedade. E essa sociedade não quer dizer que somos pessoas, pode ser uma empresa, pode ser os animais, pode ser o objeto de pesquisa que você está fazendo, né? Então, lembrar de colocar uma melhoria para a sociedade. E também você tem que lembrar que ela traz uma relevância científica, tá? Então, o que é importante o teu trabalho,
Qual é a contribuição aqui do teu trabalho científico, principalmente quem faz doutorado, porque o doutorado ele tem que ter algo inédito para a academia, não é só para a sociedade. E geralmente os alunos de doutorado pensam só na contribuição social da sociedade e não pensam na contribuição acadêmica. E há uma necessidade de vocês pensarem aí uma contribuição acadêmica. Bom, esses seriam os itens iniciais. Como é que eu inicio o meu trabalho? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Como a nossa aula é um pocket class, é uma aula de bolso, né? É apenas uma conversa com alguns itens para vocês entenderem o que eu estou fazendo nos meus cursos. Obrigada, pessoal, por todos que estavam aqui. Adorei ter a presença de vocês. Um abraço e muito obrigado, pessoal, por ter participado.